Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. The brothers, when I came over here to Londrina, asked me to speak about 7 to 10 times. Quando eu vim aqui para Londrina, os irmãos pediram para que eu falasse umas 7 até 10 vezes. I appreciated such a gracious invitation. Eu aprecio esse convite tão gracioso. But the things I wanted to share as a burden in my heart, I felt like I could share over the 3 nights we've already spent. Mas o encargo que eu tinha no meu coração, eu achei que eu já expus ele nessas 3 noites que nós tivemos. Tonight I'd just like to fellowship with you as a brother in the body of Christ and a fellow servant with you. E nessa noite eu gostaria de ter uma comunhão com vocês, como um irmão no corpo de Cristo. You know, over and above us being the church and being built into the holy temple of God, Acima de sermos a igreja, estarmos sendo edificados o templo de Deus, we should never forget nós nunca devemos esquecer that we're just a family. que nós somos somente uma família. And so it's good to have a family meeting once in a while. Então, de vez em quando, é bom ter uma reunião familiar. You remember when the Apostle Paul went out on his journeys? Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo saiu nas suas jornadas? Last week in Posus, our brother Christian Chen reminded us. Na semana passada, nosso irmão Christian Shen compartilhou conosco a respeito disso. Whenever Paul and Barnabas or Paul and Silas came back to Antioch, they had a family meeting. Quando Paulo saía com Silas ou com Barnabé e voltava para Antioquia, eles tinham uma reunião familiar. And Paul shared all the wonderful things that the Lord had done. E Paulo compartilhava todas as coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito. And you remember at the end of his 3rd missionary journey, as he was heading toward Jerusalem, Vocês se lembram que ao final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava indo para Jerusalém, you remember how he stopped in Troas, e vocês se lembram como ele parou em Troade and they had a family meeting. e teve ali uma reunião familiar. And he spoke all night long, and the boy fell out the window. E ele falou durante a noite toda, aquele rapaz caiu da janela. And that was a family meeting. Aquela era uma reunião familiar. Now, I don't think Paul was preaching a doctrine, tonight I want to share on the doctrine of salvation. Eu não creio que Paulo estava compartilhando uma doutrina, falando, hoje eu vou falar sobre a doutrina da salvação. But rather he was sharing from his own experience how he met the living Christ on this recent journey. Mas ele estava falando suas próprias experiências, como ele havia encontrado Cristo vivo através das suas viagens. So my hope is that maybe I could share something tonight with you as a family from my experience. E essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, como uma família, as minhas experiências. And then perhaps hear from some of you some of your experience of the living Christ in recent days. E eu gostaria de ouvir também de vocês experiências sobre o Cristo vivo nas suas vidas. Now, what I want to share tonight is some experiences I've had in my travels to Russia. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite as minhas viagens que tenho feito recentemente para a Rússia. But before I share it, I want to read 2 scriptures together. Antes de compartilhar sobre isso, eu gostaria de que lêssemos 2 passagens juntos. In Matthew chapter 16, we have that famous confession of Peter, Em Mateus 16, nós temos aquela famosa confissão de Pedro, where Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." que Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. This was a life-changing moment for the disciples. Esse foi um momento decisivo de mudança na vida dos discípulos. And we come to verse 18, E chegamos no versículo 18, and the Lord proclaims, e o Senhor proclama, "I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven." Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Now we notice here Jesus throwing 2 concepts in proximity to each other. Então vocês notem aqui que Jesus está lançando 2 conceitos que têm uma proximidade entre si. He says, "I will build my church." Ele diz, eu edificarei a minha igreja. And he says, "I give you the keys of the kingdom."
E ele diz: eu lhes darei as chaves do reino. The kingdom and the church. O reino e a igreja. These are two important concepts, São dois importantes conceitos. both to be a reality in our lives. Todos os dois devem ser realidade nas nossas vidas. The kingdom of God O reino de Deus needs to be recovered. precisa ser restaurado. Now, what is that? O que é isso? This is when we, as servants of God, testify and witness of the gospel and bring others to the Lord through evangelism. Isso é que quando nós testificamos do Senhor e trazemos pessoas através do evangelho ao Senhor. And as we also know from the end of the Gospel of Matthew, E como vemos também no final do evangelho de Mateus, it involves not only saving souls, but making disciples. não envolve somente salvar almas, mas também fazer discípulos. Now, if we are to be God's people in recovery, Se nós seremos pessoas, o povo de Deus na restauração, we must rediscover this burden in our midst, nós precisamos redescobrir no nosso meio este encargo. and never become so concerned with being the church that we forget to be the kingdom of God and preach the gospel. E não tanto ficar preocupado em ser a igreja de Deus, mas também se lembrar de pregar o reino, o evangelho. When God gathers his people together, Quando Deus reúne o seu povo, undoubtedly there will be some that have an especial burden for this kingdom work of reaching out with the gospel. sem dúvida haverá aqueles que têm um encargo de evangelizar. And this kingdom work goes further as far as seeing the Lord planting churches all around the world. E esse reino crescerá ao vermos Deus implantando igrejas em diferentes lugares do mundo. So even though we may not be personally involved, Mesmo que nós não estejamos pessoalmente envolvidos, we should be praying when we hear something's happening in Chile and something's happening in China. então nós devemos estar orando quando ouvimos que algo está ocorrendo no Chile ou na China, Because this is very much kingdom work. porque essa é uma obra do reino. So the preaching of the kingdom of God Então a pregação do reino de Deus builds the church. edifica a igreja, But the church brings in the kingdom of God. mas a igreja traz o reino de Deus. Now the kingdom of God is coming soon, O reino de Deus está vindo logo, but it's waiting on the churches being made a bride. mas está esperando que a igreja seja feita uma noiva. And so this means that our ministry cannot only be reaching out with the gospel, Isso significa que nosso ministério não somente é lançar o evangelho, but also are being built together as the church of Jesus Christ. mas também sermos edificados, a igreja de Jesus Cristo, juntos. Now the Lord wants to recover both of these things together. O Senhor quer restaurar ambas as coisas juntas. We need to realize how much the Lord wants his bride and loves his bride. Nós precisamos nos conscientizar de quanto o Senhor quer e ama a sua noiva. We must learn how to fit in with one another, Nós precisamos aprender como encaixarmos uns nos outros. how to discover our gifts in the body of Christ, Como descobrirmos os nossos dons no corpo de Cristo. and how to be faithful in the perfecting of brothers and sisters. E como sermos aperfeiçoados através dos irmãos e das irmãs. And when this happens, E quando isso acontece, Jesus and his kingdom comes back. Jesus e o seu reino voltam. So the church brings in the kingdom, Então a igreja traz o reino. but the kingdom builds the church. Mas a igreja, ela edifica o reino. So in other words, Em outras you palavras, need to be a member of the body of Christ, você precisa ser um membro do corpo de Cristo and you need to be a servant in the kingdom. e você precisa também ser um servo no reino. Now, as I've traveled to Russia, Quando eu viajo para a Rússia, I must say I've been tremendously blessed. eu tenho sido muito abençoado. Whenever you see God doing something, it causes you to worship Him. Toda vez que nós vemos Deus fazendo algo, isso nos leva a adorá-lo. Our God is a sovereign God, Nosso Deus é um Deus soberano. and I have seen Him working since the Iron Curtain fell in 1991. E eu tenho visto Deus trabalhar desde 1991 ali, desde que a cortina de ferro caiu. God did something very special there. Deus fez algo muito especial ali. It was a time of revival, Houve um tempo de avivamento, a time of ingathering. um tempo de se reunir. And even as we didn't know how much the Lord was doing in China during the communist reign, so we still do not know all the Lord has done since the Iron Curtain fell in Russia. Assim como não sabemos tudo que Deus fez na China enquanto estava lá o comunismo, também não sabemos como Deus trabalhou enquanto estava ali a cortina de ferro. Now, you know, I'm willing to preach the gospel anywhere.
Mas eu estou disposto a pregar o evangelho em qualquer lugar, even in New York City. até mesmo em Nova York. We go down by the World Trade Center. Nós vamos lá debaixo do World Trade Center, aquele edifício, We preach the gospel there. e nós pregamos o evangelho ali. And some people stop to argue with us. E algumas pessoas param para discutir com a gente. You preach with all your heart. Você prega com todo o seu coração. And you have to pray that there's some seed that goes in somebody's heart. E a gente tem que orar que aquela semente caiu no coração de alguma Are you pessoa. faithful to preach the gospel everywhere? Você é fiel de pregar o evangelho em qualquer lugar? Then I go to Russia. E aí eu fui para a Rússia. I preach the gospel. Eu preguei o evangelho. 300 people get saved. 300 pessoas foram salvas. And I preach again, 200 people get saved. E aí eu preguei de novo, mais 200 And I pessoas say foram to myself, salvas. hey, I must be getting better as a preacher. E aí eu disse para mim mesmo, nossa, eu devo estar melhorando como pregador. But that's got nothing to do with it. Mas isso não tem nada a ver com isso. It's that God is pouring out the spirit of evangelism on these people. Não, mas Deus que está derramando esse espírito de evangelismo nessas pessoas, de evangelização. It's like picking a ripe mango off the tree. É como pegando uma manga correta numa árvore. In New York City, you have to beat the fruit with a stick. Em Nova York a gente tem que bater com uma vara. But there in Russia, you just pick the fruit. Mas lá na Rússia você somente vai lá e pega o fruto. You stop people, say, you preach the gospel, they say, of course I want to get saved. What can I do? E você prega o evangelho e as pessoas falam, claro, eu quero ser salvo. O que mais eu posso fazer? Now, when you see that happen, Quando você vê isso acontecendo, What do you do? o que você faz? you say, aha, Você diz, ah, I think God is at work. eu acho que Deus está This is trabalhando. something very sovereign. Isso é algo muito soberano. And in 1991, Em 1991, and running till about 2004, e voltando lá agora depois em 2004, the numbers cannot be counted. o número não dá para contar. But some people say 2 to 3 million people were saved. Mas algumas pessoas dizem que de 2 a 3 milhões de pessoas foram salvas. Now, this immediate, surprising work in Russia, Então existe aquela surpresa, aquela obra ocorrendo na now you Rússia. know because you listened so well to what I was preaching the last 3 nights. Você sabe porque você estava ouvindo muito bem o que eu estava pregando nas últimas 3 noites. Before that outpouring ever happened, Antes de ocorrer aquele derramamento, God was preparing His servants. Deus estava preparando os seus servos. Let me tell you something that happened. Deixe-me contar algo que aconteceu. Now, the most Christians in the Soviet Union were in the Ukraine. A maioria dos cristãos na cortina de ferro estavam na Ucrânia. And besides the Orthodox Church, E apesar da igreja ortodoxa, in the Ukraine, na Ucrânia, there were 2 denominations. haviam ali 2 denominações. Baptists, Os batistas Pentecostal. e os pentecostais. 2 Protestant denominations. 2 denominações protestantes. They both loved the Lord, Ambos amavam o Senhor, but they didn't like each other. mas eles não gostavam um do outro. Now, the Baptists were very strong on the Word of God. Os batistas eram muito fortes na palavra de Deus. If you were a good Baptist, Se você é um bom batista, you knew your Bible, você conhece sua Bíblia, you never smiled, você nunca sorri, and you only sang songs that are heavy, we are saved. e só canta canções pesadas, eu fui salvo. Maybe you've heard some of those Russian priests who have such deep voices, those famous priests. Talvez você já ouviram algum daqueles pregadores russos que tem aquela voz grave. Then you have the Pentecostals. E aí você tinha os pentecostais. You go to their meetings. Você vai lá na reunião deles, They're banging off the wall. Boing, boing. eles estão batendo nas paredes, para lá e para cá. They're seeing crazy visions. Eles estão vendo visões loucas, Really crazy visions. visões I doidas. saw an angel up in heaven. He gave me mangoes. It's just Diz crazy. assim, eu tive uma visão de um anjo que me trazia uma manga, era uma loucura. Well, they were full of the Holy Spirit, Eles estavam cheios do Espírito Santo. but they also needed to go to a hospital. They were crazy. Mas eles também precisam ir para o hospital, eles estavam doidos. Now, the Russian government did something mean. E o governo russo fez algo muito mal. As part of their religious reformation scheme, A partir do seu esquema de reformar a religião, they say from now on,
De agora em diante, eles in the disseram, villages and towns. nas cidades e vilas, This was about in the late 60s, early 70s. ali eram nos anos 60, 70, The government, the Soviet Union government, o governo da União Soviética said in Ukraine, disse para a Ucrânia, Baptists, Pentecostals Batista, pentecostais, can only meet if they meet together. só podem se reunir se eles se reunirem juntos. You see, by this time they're definitely pro the Orthodox Church. They didn't like these two groups. A essa altura, o campeonato já estavam mais para ir para o ortodoxo do que ficarem juntos. So one of my pastor friends in Russia, Então, um dos meus amigos pastores he lá lived na in a little Rússia, town, ele morava numa pequena cidade and he was in the off-the-wall Pentecostal group. e ele estava naquele grupo pentecostal lá da parede. And because they had the bigger church building, E porque eles tinham um edifício de igreja maior, the government was so mean. o governo foi tão mal They closed down the Baptist church que eles fecharam a igreja batista and said, now you have to meet with the Pentecostals. e disseram, agora vocês vão ter que ir lá se reunir com os pentecostais. They came to the meeting the first Sunday, they looked at each other. Eles foram para a primeira reunião num domingo e olharam um para o outro. The guy gets up, reads the Bible. Um levantou e leu a Bíblia All the Baptists go, e os outros... and then the Pentecostals sing a song. E aí um pentecostal cantava uma música, ele fazia isso, The Baptist, the hair is standing up on the back of the head. e o batista foi com o cabelo arrepiado, no braço, This no is not going to pescoço. work, not going to work. E pensava, isso não vai funcionar. Especially the old people, they didn't like each other. Especialmente os mais velhos não gostavam The nada. Pentecostals said Baptists aren't Christians. Baptists and Pentecostals aren't Christians. E os pentecostais falavam, batistas não são cristãos. E os batistas, pentecostais não são cristãos. And a whole generation of young people E toda a geração de jovens grew up in this church. cresceu naquela igreja. After about 10 years, Depois de uns 10 anos, they discovered they were both Christians. eles descobriram que ambos eram cristãos. And the young generation, E a geração mais jovem, now forget the old folks. esqueçam dos mais velhos. I'm 70 years old. Eu tenho 70 anos de idade. Anybody over 69, forget about them. They can't change. Todo mundo acima de 69, esqueça, não pode mudar. But you know what the young people became? I'm only kidding. I'm only Eu só estou kidding. brincando, só estou brincando. But the young people Mas os jovens became spirit-filled, Bible-believing children. Então, eles se tornaram filhos de Deus que criam na Bíblia. And when the Iron Curtain fell in 1991, E quando a cortina de ferro caiu em 1991, more than 1,000 of these young people, mais de 1.000 desses jovens, 20 to 25 years old, que tinham entre 20 e 25 anos de idade, Bible-believing Pentecostal, cristãos que leem a Bíblia e também são pentecostais, went into Russia, entraram na Rússia, into most of the major cities in para Russia, as maiores cidades da Rússia, began to preach the e gospel, começaram a pregar o Evangelho. and the sky fell down. E o céu caiu. Let me tell you the tale of 3 cities. Deixe-me contar a história de 3 cidades. You know the tale of 2 cities? Vocês conhecem a história de 2 It's cidades? a famous book. É um livro famoso. Charles Dickens? É de Charles Dickens. Oh, well, never mind. Se esqueçam. The first Russian city I would like to tell you about A primeira história de uma cidade russa que eu gostaria de contar, is Perm. Perm. Like a woman's permanent, you know? Perm. P-E-R-M. Perm. É chamada Perm, né? P-E-R-M. It's O on nome a, dessa cidade. it's on a beautiful river near Siberia, Está ali num lindo rio perto da Sibéria. like the Danube River. É como o rio Danúbio. Perm, Russia. É Perm, cidade de Perm, na Rússia. One of these young people Um desses jovens, could have been your age or your age. talvez da sua idade, He was 20 years old. ele tinha 20 anos de idade. In Ukraine, Na Ucrânia, he was in this church. ele estava naquela He igreja. married a girl, Ele casou com uma and jovem. she was pregnant, ready to have her. No, not quite yet. She was just married. Just married. They were just married. Eles estavam casados. And in 1989, Em 1989,
the Soviet Union began to be more open and Christians could travel. A União Soviética começou a ficar mais aberta e os cristãos era permitido que eles viajassem. Now there was a big church in Latvia E havia uma grande igreja lá na Letônia that was starting a Bible school. que estava começando um estudo bíblico, It needed young kids. que precisava de jovens. And this young boy of 20 years old, E esse jovem de 20 anos de idade, his father sent him by airplane from Ukraine up to Latvia to deliver a few hundred Bibles. o seu pai mandou ele lá da Ucrânia para a Letônia de avião para distribuir algumas Bíblias. Now this boy is in the service. He delivered the Bibles. He's getting ready to fly back home on Monday. Então esse rapaz estava lá servindo, distribuindo Bíblias, estava prestes a voltar para casa numa segunda. But on Sunday night, Mas ele ia voltar para casa na segunda, mas domingo à noite, the preacher prophesies that thus saith the Lord, there's a young person here whom the Lord wants to serve. e aí o profeta ali naquele local falou assim: o Senhor está dizendo que existe um jovem aqui que está querendo servir o Senhor. He said, "You're the man." E ele disse, virou para ele e falou: você é o homem. This guy was just delivering Bibles for his dad. Ele só estava entregando as Bíblias que o pai mandou, But he took it seriously. mas ele levou a sério He called aquilo. home. E ele ligou para casa And they said, e ele disse, "I think you need to stay for the Bible school." e eles disseram: acho que você precisa ficar lá para o estudo bíblico então. It's a one-year Bible school. Era uma escola bíblica de 1 ano. So he stayed. Então ele ficou ali. And then 1991 he graduated. E aí, em 1991, ele se formou. And God rolled down the Iron Curtain. E Deus abaixou aquela cortina de ferro. And the 26 students E os 26 of estudantes the Bible school dessa escola bíblica were excited to go to preach the gospel in Russia. estavam excitados para ir para a Rússia pregar o evangelho. Now you know Pentecostals. Você conhece os Now the pentecostais? Pentecostals said, "Look on the map of Russia. Ele falava assim: olhe para o mapa da Rússia. Look at the different cities. Olhe para as diferentes cidades. And when you feel the anointing of where you should go, say that's where you're going to go. Come up and put a pin in that city." E quando você vai olhando, e quando você sentir unção do Espírito, é aquela cidade que você vai, põe ali um alfinete. Now most of the boys put the pin in Moscow, A maioria dos jovens colocou lá o alfinete lá em Moscou. St. Petersburg, Ou em São Petersburgo. or Kiev back in Ukraine when at home. Ou em casa, lá em Kiev, na Ucrânia. This guy got ready to put a pin. E The esse Lord, rapaz estava pronto para colocar o seu alfinete ali. the Lord said, "No, E o Senhor disse: não, let everybody else pick. deixe que todos escolham primeiro. You take what's left over." Você vai escolher o que sobrar. And when they got through, only one city left over. E quando todos acabaram, só tinha sobrado uma cidade. Women's Permanent, Russia. Era que perm em inglês é permanente de mulher. Então ele falou assim: aquela cidade lá. He didn't even know this city. Ele nem conhecia aquela It's cidade. near Siberia. Estava perto da Sibéria. But he said, "Lord, Mas ele disse: this Senhor, must be what you want me to do." deve ser o que o Senhor quer que eu faça. He graduated from Bible school. Então ele se formou ali daquela escola bíblica. Now, you know, he's just starting to work, so he got a brother and a sister to come with him and drive 36 hours E aí from Russia. ele pegou um jovem irmã, e pegou um carro para dirigir 36 horas até chegar lá. Now, he's 21 years old. Ah, ele tem 21 anos de Now, how idade. many of you here are 21 tonight? Quantos aqui tem 21 anos? Anybody else? Now, you know she doesn't know what she's doing yet. Você sabe que ela não sabe o que ela faz ainda. And my brother Edward, his name, E esse irmão Eduardo, é o nome dele, he didn't know what he was doing. ele não sabia o que ele estava fazendo. But he took a girl with him who played electric keyboard, E ele pegou para levar junto uma jovem que tocava teclado. and he had one microphone that you had to put into the keyboard, so everything was distorted. E ele tinha um microfone que ele colocava ali no teclado e falava tudo assim. And one guy who come play guitar. E um irmão que tocava violão. They got the perm. Eles foram lá para aquela cidade, They know nothing. não sabiam nada. They know nobody. Eles não conheciam ninguém. They go down to the river. Eles foram lá para o rio. He begins to preach the gospel, Ele começou a pregar o evangelho. and 37 people get saved. E 37 pessoas foram salvas. Now, he's never even baptized anybody before. Ele nunca nem tinha batizado ninguém antes. He doesn't know what to do. Ele não sabia o que fazer. But they go down to the river and baptize 37. Mas aí eles foram para aquele rio e batizaram ali aqueles 37. And then he holds another meeting at the river, and 100 people get saved. E aí ele faz outra reunião ali perto do rio, aí mais 100 pessoas são salvas. He gets a phone call from Ukraine.
E aí ele recebe uma ligação da Ucrânia, His wife just had her first baby, que a sua esposa já tinha ganho o seu primeiro bebê. and the baby is deformed. E o bebê era deformado. They don't think the baby's going to live. E eles acreditavam que o bebê não ia sobreviver. Now you must go home. E diziam, você precisa voltar para casa. He doesn't know what to do. E ele não sabia o que fazer. Should I go home? Should I stay? Será que eu vou para casa, eu fico? His wife and he pray over the phone for a few hours. E ele com a esposa orou com ela por algum tempo ali no The telefone. doctor says baby's dying. E o médico dizia, o bebê está morrendo. But the wife and brother Edward said, no, I must stay. Mas a esposa e esse irmão Edward falaram, não, ele tem que ficar. So 2 years ago I went and saw Pastor Edward and his boy. His boy is now 20-something years old. He's still alive. Mas há 2 anos atrás eu voltei lá para ver esse irmão Edward. E esse rapaz, essa criança sobreviveu e está ainda viva lá. So to cut a long story short, Então, para encurtar a história, in 1 year, em um ano, 3,000 people 3.000 pessoas got saved, foram salvas, baptized, batizadas and became part of this church. e se tornaram parte dessa igreja. Because this guy was willing to go to the last place. Porque este rapaz estava disposto para ir para aquele último lugar, The place nobody would go. um lugar que ninguém queria ir. The Lord honored it. O Senhor honrou isso. And when they found a place to meet, they had to meet in a movie theater. E quando eles procuraram um lugar para se encontrar, eles se encontravam num teatro de cinema. And he went home, got his wife, brought her there to E Russia. aí ele voltou para sua casa, pegou a sua mulher e voltou para a Rússia. And the Lord spoke to him. E o Senhor falou com ele. He says, you know why I have done this? E o Senhor falou, você sabe por que eu fiz This isso? young 21-year-old evangelist had no idea. E aquele evangelista de 21 anos de idade não tinha ideia. He says, you know where you are? Você sabe onde você está? You are at the place Você está no lugar where the Christians were imprisoned and died, onde os cristãos foram aprisionados e foram mortos. under Stalin. Onde? Under Stalin. Foram mortos por Stalin. And the blood of the martyrs E o sangue dos is mártires the birth of this church. é a sementeira da igreja. The Lord honored the prayers of these martyrs who died in these prisons. E o Senhor honrou as orações daqueles mártires que morreram ali na prisão. They prayed for this desolate area, Eles oraram para aquela área desolada. and the Lord poured out His Spirit. E o Senhor derramou ali o seu Espírito. Now, as I said, I recently visited this church. They're still preaching the gospel. E como eu disse, recentemente eu visitei essa igreja. Eles ainda estão pregando o Evangelho. Story number 2. Agora a história número The 2. city of Izhevsk. A cidade chamada Izhevsk. 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 Yeah, just like a Portuguese word rolls off. Izhevsk. Izhevsk. It's also near Siberia. Também é perto da Sibéria. There's 2 things about the city you should know. Existem 2 coisas a respeito dessa cidade que vocês devem saber. 1, Número 1. it is the one manufacturing place of the AK-47 Kalashnikov machine gun. Ali é a fábrica que produz aquelas metralhadoras AK-47. What's the name in Russian? Kalashnikov. Kolishnikov. Because Peter Kalashnikov Porque Peter from Kolishnikov, the Russian army do exército russo, invented this gun. inventou essa arma. It is the most popular weapon in the world today. É a arma mais popular no mundo hoje. These guys who just shot these people in Paris, Essas pessoas que agora atiraram naquelas pessoas lá em Paris were agora, using these Kalashnikovs. estavam usando essas armas. This factory Essa is as fábrica big as Londrina. é tão grande quanto Londrina. There's no windows. Não tem janelas. Big concrete building. É um grande prédio de concreto. That's all they make. Só fazem isso ali. About 1 million people there. Tem mais ou menos 1 milhão de pessoas Second ali. thing you should know. Segunda coisa que vocês devem saber. It's in an unusual state. Está ali num estado meio diferente. This particular state in Russia Esse estado ali na is Rússia called Udmurtia. é chamado de Udmurtia. Murtia means death. Mortia significa morte. And the people who populated this area E as pessoas que habitam naquela área are a unique tribe.
are unique, a unique tribe. São uma tribo diferente, única. Now most Russian people, A maioria das pessoas russas they look like Brother Thomas. parece com Thomas. Tall, handsome, Alto, bonito, blonde. loiros. The Russians. Eles são russos. Udmurtians are short, Mas os urdimortianos são baixinhos. and they come from Finland. E eles vêm da Finlândia. And they also settled in Hungary. E eles também foram para a Hungria e se estabeleceram ali. Now, why do I mention this? Por que eu mencionei isso? If you look at the demographics of Europe, Se você olhar no mapa demográfico da Europa, the three regions as 3 regiões with the largest number of suicides, com o maior número de suicídio Finland, são Finlândia, Udmurtia, Udmurtia Hungary. e Hungria. It's these people. São essas pessoas. They are obsessed with death. Eles são obcecados pela morte. They worship the tree Eles adoram a árvore. because they see that when they die, they are reincarnated as another being. E eles acreditam que quando eles morrem, eles são reencarnados como outro ser. So something about death is good to them. Então, alguma coisa a respeito da morte é bom para eles. And in this region, people commit suicide with these AK-47 guns. E nessa região, muitas pessoas cometem suicídio com essa arma There is a K-47. spiritual darkness in this place. Existe um espírito de escuridão naquela região. But Mas, by the grace of God, pela graça de 2 of Deus, these young men 2 desses jovens from the Ukraine da Ucrânia came to Izhevsk, foram para essa cidade began to preach the gospel. e começaram a pregar o evangelho. Now they needed to be very powerful men Mas eles precisavam ser homens muito poderosos, because the evil spirits are very strong. porque os espíritos malignos ali eram muito fortes. But they broke through. Mas eles ultrapassaram e 100, quebraram. 400, 1,000, 2,000. 100, 400, 1000, 2000. I was there. I preached the gospel there. Eu estive ali, eu preguei o evangelho ali. Christmas time, they would rent out the ice hockey arena. Na época de Natal, eles alugam a pista de hóquei. They have a gospel meeting there. E tem uma reunião de evangelização ali. The ice is still on the ground. O gelo ainda está no chão, no solo. I'm freezing. Eu estou gelando ali. There's no heat. Não tem aquecimento. But we get up and preach the gospel. Mas nós vamos lá e pregamos o And evangelho. hundreds of people get E saved. milhares de pessoas são salvas. They would tell people, don't commit suicide. Give your life to Jesus. Eles dizem assim, não cometa suicídio, dê a sua vida para Jesus. One time I heard a brother say that in Izhevsk. Uma vez eu ouvi um irmão falar ali em Nijevsk. He says, if you have been thinking of committing suicide, or you have tried in the last few days, Se você tem pensado em cometer suicídio ou tem tentado fazer isso nos últimos dias, you need to repent. você precisa se arrepender. Jesus wants you to live, Jesus quer que você viva, but you must come to Jesus. mas você precisa vir a Jesus. 800 people came out, 800 pessoas vieram, all crying. todas chorando. They tried to commit suicide. Elas haviam tentado se matar. This evangelist must have heard something from the Lord on that. Heard the Lord say, invite the suicide people. Ok. Esse evangelho deve ter ouvido do Senhor falarem, convide aqueles que são suicidas. And a mighty kingdom work was done there. E uma poderosa obra do reino está sendo feita ali. Now this is where I want to tell a little different story. Aqui que eu quero contar uma história um pouco diferente. You remember in the book of Acts when Apollos came to Ephesus? Vocês se lembram no livro de Atos, quando Apolo foi para Éfeso? Apollos was a great kingdom preacher. Apolo era um grande pregador do evangelho. He would preach Jesus the Messiah. Ele pregava Jesus o Messias. He went to the synagogues and he preached this. E ele ia para as sinagogas e pregava isso. And he was a mighty evangelist among the Jews. E ele era um poderoso evangelista entre os judeus. But Aquila and Priscilla heard him. Mas Áquila e Priscila o ouviram. Do you remember that story? Vocês se lembram dessa And história? after they heard him preach, E depois que eles ouviram ele pregar, they talked to Apollo. eles falaram ali com Apolo. And they shared with him God's way more accurately. E ele mostrou para eles o caminho de Deus mais apuradamente. Maybe we should turn to that verse. Vamos abrir nesse versículo, In Acts Atos, chapter 18, capítulo 18.
We'll just read verse 25, 26. Vamos ler os versículos 25 e 26. This man, Apollos, had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John. Ele, Apolo, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. And he began to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo. And when he wanted to go across to Achaia, the brethren encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o receberem. Now, what is this more perfect way that Priscilla and Aquila told our brother Apollos? Qual foi esse caminho mais apurado que Priscila e Áquila falaram para Apolo? He was preaching the kingdom of God Ele estava pregando o reino de Deus and the coming of Jesus, the Messiah. e a vinda de Jesus, o Messias. But he knew nothing about the church. Mas ele não conhecia nada a respeito da igreja. He was going to the synagogues and preaching the gospel. Ele ia para as sinagogas e pregava o evangelho. But Priscilla and Aquila said to them, "Praise God, you preach with God's anointing." E Priscila e Áquila disseram para ele: graças a Deus você tem unção de Deus para pregar. But did you know God's just not saving the Jews? Mas você sabe que Deus não está somente salvando os judeus? He's saving the Gentiles. Ele também está salvando os gentios. And he's building a church, E ele está edificando uma igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. And when the body of Christ comes together, E quando o corpo de Cristo se junta, you can see Jesus in it. você pode ver Jesus nele. Apollos said, "I never heard." Apolo nunca tinha ouvido isso. Priscilla and Aquila said, "Well, we'll send you to Corinth." Eles disseram a Priscila e Áquila: eu vou mandar você para Corinth. Para Corinto. It says here, he says, and Apollos wanted to go to Achaia. Mas diz aqui que Apolo queria ir para a Caia. This is where Corinth is. É ali que está Corinto. Why? Por quê? Because Priscilla and Aquila had been there for 2 years with Paul. É porque Priscila e Áquila estiveram ali com Paulo por 2 anos em Corinto. And God was building his church there. E Deus estava edificando a sua igreja ali. And it says when Apollos went, E é dito que quando Apolo foi, he was blown away. ele ficou admirado. Gentiles, Jews together. Gentios e judeus juntos. The body of Christ. O corpo de Cristo. The gift of prophecy. O dom da profecia. The smallest saint having a revelation. O menor dos santos tinha revelação. He never saw this. Ele nunca tinha visto isso. But he also preached the gospel. Mas ele também pregou o And so they evangelho. had the kingdom and the church. Então, eles tiveram o reino e a igreja. So they were so thankful for Apollos. E eles ficaram tão gratos por Apolo. Now in Russia, Agora, lá since na Rússia, 1991, desde 1991, the kingdom gospel had been emphasized. o evangelho do reino tem sido enfatizado. I had no idea why the Lord sent me into Russia when I went, Eu não tinha ideia porque o Senhor me mandou para a Rússia quando eu fui. but actually the Lord used me Mas, na verdade, o Senhor me usou to try to share with them the more perfect way. para tentar compartilhar com eles esse caminho mais apurado. They gathered every week. Eles se juntavam toda semana, They always preached the gospel, eles sempre pregavam o evangelho, but you could see the church wasn't being built. mas você via que a igreja não estava sendo edificada. They didn't really know about the church. Eles não sabiam sobre a igreja. Not that it's the fullness of Jesus. Não que ela era a plenitude de Jesus. Not that it's a living body made up of Não members. que ela é o corpo vivo feita de vários membros. And so when I went to them, Então, quando eu fui até eles, and I would stay for 2 weeks, e eu permaneci ali por 2 and I semanas, tried to teach the evangelists, e eu tentei ensinar para os evangelistas the kingdom o must reino, produce the church. que o reino deve produzir a igreja. You can't keep preaching the gospel Você não pode continuar pregando o and evangelho not allow the church to grow. e não permitir que a igreja cresça. You know, when Paul was in Vocês Ephesus, sabem, quando Paulo estava em Éfeso, he preached the gospel over at a rented hall, ele pregava o evangelho em um lugar, but then the church met in the house of Priscilla and Aquila. mas a igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. So they had kingdom gospel Então eles tinham a reunião do evangelho do reino and body life. e a vida do corpo.
In Russia, Na Rússia, they had kingdom gospel, eles tinham o evangelho do reino, no body life. nenhuma vida de corpo. I went to them 6 times. Eu fui para lá 6 vezes. And my last time, E na minha última vez, I said, you know, you're working hard at the gospel, e eu disse assim, vocês estão trabalhando arduamente com o evangelho, but you workers, mas vocês you obreiros, don't know how to rest. vocês não sabem como descansar. You need to know the rest of the life of Christ dwelling within you. Vocês precisam conhecer o descanso da vida de Cristo dentro de vocês. And you must minister out of Christ, who is your life, and not just your own energy. E vocês precisam ministrar da vida de Cristo que está dentro de vocês e não da sua própria energia. But they were too busy. Mas eles estavam muito ocupados. And the head evangelist, the pastor, E o pastor, que era o cabeça ali, he worked so hard ele trabalhava tão arduamente that he wrecked his body. que ele acabou com o seu corpo. He went into the hospital in Moscow for 1 year. Ele teve que ir para o hospital em Moscou ficar 1 ano. They couldn't figure out what was wrong. E eles não descobriam o que tinha de errado. But it broke him. Mas isso quebrou ele. And when he was broken, E quando ele foi quebrado, he fell away from the Lord. ele se afastou do Senhor. He committed immorality. Ele cometeu imoralidades. He left his wife. Ele abandonou sua He esposa. fell in love with a young woman. Ele se apaixonou por uma jovem. 3,000 people of the church. 3.000 pessoas da igreja. Today, 200. Hoje sobrou somente 200. Many of them went here and there. Muitos foram para aqui, para lá. Many of them went back to alcohol. Muitos voltaram para o alcoolismo. The saints were offended. Os santos ficaram ofendidos. See, the enemy likes to do this. Então, vocês veem, o inimigo gosta de You fazer put one isso. guy up at the top. Ele põe uma pessoa no topo. Then the enemy can aim. Não, é colocar uma pessoa no topo e o inimigo, ele põe como alvo aquela pessoa. And if he knocks down this top guy, E se ele derruba aquela pessoa que está lá em cima, everything falls down. tudo cai. And this is exactly what happened. E é exatamente isso que aconteceu. I saw a tragedy. Eu vi uma tragédia. Because unless the kingdom of God and the preaching of the gospel builds the church, A não ser que o evangelho do reino e da pregação do evangelho edifique a igreja, then God's will can't be fulfilled. então a vontade de Deus não pode ser cumprida, realizada. Now let's just suppose Vamos supor that the body of Christ had been built there que o corpo de Cristo foi edificado ali. and they were strong. E eles são fortes. And this brother had a problem. E este irmão tivesse um problema. They could have kept going. Eles poderiam prosseguir. Why? Por quê? Because the Lord was raising up other brothers who also could share the Bible. Porque o Senhor estava levantando outros irmãos que também podiam compartilhar a And they weren't Bíblia. dependent on one person. E aí eles não dependeriam somente de uma pessoa. Now the Lord is trying to do something again. E agora o Senhor está fazendo algo de novo. After more than 5 or 6 years, Mais de 5, 6 anos, the Lord is beginning to move again in that city. o Senhor está de novo se movendo naquela But the cidade. people who are coming together, Mas as pessoas que estão se reunindo, because of this devastation, por causa dessa devastação, understand that compreendem God, when He recovers, que Deus, quando Ele restaura, He must do it according to His will. Ele faz de acordo com a sua vontade. So we pray that God will restore something there. Então nós oramos que Deus restaure algo ali. All right, one more city. Então, mais uma cidade. My last trip into Russia, Na minha última viagem para a Rússia, I suddenly get emails. I don't know. What's Kaliningrad? eu comecei a receber um monte de e-mail. E eu perguntei, o que é Kaliningrad? Kaliningrad. It's Kaliningrad. another city. É outra cidade. Some people there in Russia, Algumas pessoas ali na they Rússia say, please, Brother Dana, you must come. e diziam assim, por favor, irmão Dana, você precisa vir. I say, how do you know me? E eu perguntei, como vocês me We conhecem? saw you online. Nós vimos você na internet. And for some strange reason, I said, okay, I can just come for 2 days on my way home from Russia. E por alguma razão estranha eu disse, tá bom, eu vou. Eu só posso ficar 2 dias vindo da Rússia para casa. So I fly into Kaliningrad. E aí eu voei lá para Kaliningrad. Flying in Russia is no fun. Voar na Rússia não é seats divertido. on the plane are hard. Os assentos no avião são duros. They give you a potato and some vodka. Eles dão uma batata e vodka. It's not fun. Não é divertido. I get to the airport. I get into the car of this man who
asked me to come. Eu desci do avião, aí eu entrei no carro daquela pessoa que me convidou para ir ali. And praise God, they had a sister, like our dear sister, who could interpret. E graças a Deus, eles tinham uma irmã como eu que podia interpretar, traduzir. Because this guy knew no English at all. Eles não sabem nada de inglês. So I said, okay, brother, I'm in the car. We have to drive 2 hours to get to his house. E aí, eu estava naquele carro, a gente teve que dirigir 2 horas para chegar na sua casa. Why have you asked me to come? Ai, por que você me pediu para eu vir? How do you know me? Como você me conhece? He said, Ele disse, I know you because you've been in Izhevsk and in Perm. eu te conheço porque você esteve lá em Nijevsk e em Perm. And my church is in the same group here in Kaliningrad. E a minha igreja está do mesmo grupo aqui em Kaliningrad. And I was a pastor, E eu era o pastor, preaching gospel, pregava o evangelho, building kingdom, edificando o reino, rehab center for drug addicts, clínica de reabilitação para drogados, doing all the works I'm supposed to do. fazendo toda a obra que eu deveria fazer. And then, E aí, one day, um dia, somebody gave me a translation alguém me deu uma tradução, of a little book written by T. Austin Sparks, um pequeno livro escrito por T. Austin Sparks, The School of Christ. A Escola de Cristo. I read this book. Eu li aquele livro, I cried for a week. eu chorei por uma semana. Something burned in my soul. Alguma coisa queimou na minha alma. I knew I could no longer be pastor. Eu sabia que eu não poderia permanecer um pastor. This institution I'm working and preaching, something was wrong. Naquele instituto que eu estava pregando e trabalhando, alguma coisa estava errada. I don't even know this Jesus this brother Sparks speaks about. Eu nem conheço esse Jesus de que o irmão Austin Sparks fala. Somebody said, what can I do? E alguém disse, o que eu posso fazer? And for some reason, somebody in Russia who was in Israel E não sei, uma pessoa da Rússia que estava lá em Israel knew my name. sabia meu nome. Says, well, I think he teaches like brother Sparks. Eu acho que o Dana, ele ensina como o irmão Sparks. Believe me, I'm not brother Sparks. Acredite em mim, eu não sou igual a Sparks. Anyway, the next day we go to a meeting. Aí, no dia seguinte, nós fomos numa reunião. Now there's 4 pastors, Tinha ali 4 pastores. successful pastors. Eram pastores bem-sucedidos. 2 of them have left. 2 já tinham partido. 2 of them are leaving 2 estavam partindo, because they're burned out. porque eles estavam esgotados. And because this brother said, here, read this book. E também porque aquele irmão disse, olha, leia esse livro. They all read the book. Todos eles leram o livro. They had no idea what to do. Eles não sabiam o que fazer. They said, Brother Dana, what do we do now? E eles disseram, irmão Dana, o que a gente faz agora? They said, our whole life is over. Toda a nossa vida agora acabou. How can we be the church? We can't be like that. Como nós podemos ser igreja? Quem pode ser assim? We want to go to the school of Christ. Nós queremos ir para a escola de Cristo. Now, isn't that amazing? Isso não é impressionante? And these dear pastors E aqueles queridos pastores left their salary, their house, abandonaram seus salários, career, as suas casas, as suas carreiras, everything, tudo, because they read one book. porque eles leram um livro. So now there's a Russian sister. E agora tinha uma irmã russa. I don't know if you know this, Eu não sei se você sabe isso, but every day online there's a morning devotional by T. Austin Sparks. que toda manhã existe na internet um devocional do irmão Austin Sparks. Do any of you read it? Algum de vocês já leu esse devocional? Even if you know English, it's tough to read. Até mesmo você conhecendo inglês é difícil ler. Brother Sparks is tough to read. É muito difícil ler o irmão Sparks. But like Christian Chen, everything he says is a gem. Como o Christian Chen, tudo que ele diz é uma preciosidade. So some dear sister, a Russian sister living in Jerusalem who knows Lance, E uma irmã russa que mora em Jerusalém conheceu o irmão Lance. every day she takes that devotional, translates it into Russian, sends it to these Russian brothers. E todo dia ela pegava esse devocional do irmão Austin Sparks, né? Do irmão Austin Sparks, traduzia para o russo e mandava para aqueles irmãos lá na Rússia. I think something's going to happen in Kaliningrad. Eu acho que algo vai acontecer em Kaliningrad. I think God's going to recover something. Eu acho que Deus vai restaurar algo ali. You can tell they have a vision, Vocês podem dizer que eles têm uma visão, but they don't know how to go forward. mas eles não sabem como prosseguir. That's never a problem. Isso nunca é um If you problema. have a vision, Se você tem uma the visão, Lord will get you going forward. o Senhor vai te fazer andar, We prosseguir. need to see what happens there. Nós precisamos ver o que vai acontecer ali. Because this brother kept saying to me,
Porque esse irmão continua dizendo para mim, I saw Christ. eu vi Cristo. I saw Christ. Eu vi Cristo. So they had me for 12 hours at their house. E então eles ficaram comigo por 12 horas na sua casa. And they said, tell us everything you know about seeing Christ. E falaram assim, fala tudo que você sabe sobre ver Cristo. We want His fullness. We want His greatness. We want His sovereignty. Nós queremos a sua plenitude, a sua grandiosidade, a sua soberania. Could you ever imagine a more wonderful request? Você pode imaginar um pedido mais maravilhoso do que esse? Tell us about Jesus. Fale-nos a respeito de Jesus. Praise God. Graças a If Deus. you Louvado remember seja o these Senhor. saints in Kaliningrad, Se vocês lembrarem desses santos lá em Kaliningrad, this pastor is now a computer repairman in the school system. agora esse pastor, ele conserta computadores numa escola. And his wife just had at 40 years old, I guess, a Down syndrome baby. E a sua esposa, que deve ter uns 40 anos de idade, teve agora um bebê com síndrome de Down. And when these things happen, he feels like the enemy's attacking. Quando essas coisas acontecem, ele acha que é como se o inimigo estivesse atacando. But then he says, no, this is God's perfect will. Não, aí ele diz, não, essa é a vontade perfeita de Deus. Stay tuned on Então, Kaliningrad. estejam ligados em Kaliningrad. God is going to do something. Deus vai fazer algo ali. The Lord uses His servants to preach the kingdom and build the church. O Senhor usa os seus servos para pregar o evangelho e edificar a igreja. But then the church must grow together into maturity before the kingdom can come in. Mas a igreja precisa crescer em maturidade antes que o reino venha. So I hope this is a little something that you can be encouraged by. Então eu espero que isso seja algo que encoraje vocês. The Lord wants His kingdom and His church. O Senhor quer o seu reino e a sua igreja. Amen? Amém? Good. How many of you going on the next air flight to Kaliningrad? Quantos de vocês vão para o próximo avião lá para Kaliningrad? I think